Brasília é a terra dos boatos, das especulações. Amanheceu hoje com a história da demissão do ministro Padilha. Ainda não há nenhuma informação com relação a isso, mas muitos políticos de Brasília estão comentando esse assunto, a exoneração do ministro Padilha. E nas especulações sobre quem o substituirá, na relação dos nomes está incluído o nome do deputado federal José Guimarães, que hoje é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso está no campo da especulação. Daqui mais 1 ou 2 horas se tem informação sobre esse fato. O jornal O Estado de São Paulo, além de seus editoriais geralmente contundentes, abre um bom espaço para um amplo debate nacional. Na edição de hoje, por exemplo, daquele periódico, 2 artigos merecem a consideração dos brasileiros. O primeiro deles tem o título de Reconstruir a autoridade do Estado. Esse Estado aqui é o Estado União, não é o Estado Federação, unidades da Federação. Quem assina esse artigo é o Nicolau da Rocha Cavalcante. O segundo, assinado por Luiz Felipe Dávila, indaga: o que você vai fazer pelo seu país? No primeiro artigo, reconstruir a autoridade do Estado, o articulista Nicolau da Rocha Cavalcante começa dizendo o seguinte: o Brasil tem um sério problema fiscal que custa caro ao seu presente e ao seu futuro. Basta ver a consequência imediata, a taxa de juros atual. Ao frear investimentos e premiar a inatividade, ela alimenta desigualdades e dificulta o desenvolvimento nacional. No entanto, antes do desequilíbrio entre despesas e receitas, o Estado brasileiro tem uma deficiência ainda mais grave e prejudicial: sua falta de autoridade. Trata-se de carência comum ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Talvez se fale hoje, com mais frequência, da crise de autoridade do Supremo Tribunal Federal, de como a Corte vem sendo percebida como órgão político, de como suas decisões, especialmente as monocráticas, mas não só elas, têm sido vistas como idiosincráticas, instáveis, casuísticas. Certamente, no panorama institucional brasileiro, o Supremo tem hoje especiais desafios de autoridade. Mas ele não é um caso isolado. Por diferentes trajetórias e razões, o governo federal e o Congresso Nacional também vivem crises similares, com consequências negativas sobre todo o país. E prossegue o artigo
do Nicolau da Rocha Cavalcante, com o título Reconstruir a Autoridade do Estado. No segundo artigo, assinado pelo Luiz Felipe Dávila, ele faz uma indagação. O que você vai fazer pelo seu país? O que você, que agora está nos assistindo, senhoras ou senhores, vai fazer pelo seu país? E diz: a qualidade da democracia pode ser mensurada por 3 indicadores: preservação da ordem, solidez do Estado democrático de direito e qualidade da educação básica. Nesses 3 quesitos, o Brasil está entre os piores do mundo democrático. Somos um dos países mais violentos do mundo, de acordo com o ranking da Organização das Nações Unidas, responsável por 10% da taxa global de homicídios. Apenas países em guerra contabilizam 44 mil assassinatos por ano, como ocorre no Brasil. Enquanto o crime organizado prolifera, o incompetente governo petista foi incapaz de unificar os sistemas de inteligência das polícias e endurecer as penas dos criminosos. Vale a pena lermos pelo menos esses 2 artigos que acabo de citar, que estão hoje nas páginas do jornal O Estado de São Paulo. É comum encontrarmos no site do Ministério Público do Estado do Ceará informações de ações de promotores de justiça cobrando providências de prefeitos para soluções de problemas municipais. Nada contra. Pelo contrário, podemos dizer que essas ações são merecedoras de aplausos. Porém, de outro lado, achamos muito estranho a inação desse mesmo Ministério Público Estadual na relação com as omissões do Estado do Ceará, quanto à falta de estrutura para a devida prestação dos serviços de sua competência. Para prestação, o Estado, Poder Executivo, falta com a prestação dos serviços necessários a uma boa ação do Ministério Público Estadual. No caso dos crimes contra a vida, onde mais atua o Ministério Público, a grande maioria dos homicídios registrados no estado do Ceará, a grande maioria, não é esclarecida. Mata-se 10 pessoas, um exemplo, que se mata muito mais, mata-se 10 pessoas no estado, em 8 desses homicídios não se sabe
quem foi o autor e nem nenhuma providência há para que o Ministério Público leve os responsáveis à justiça. Falta estrutura da Polícia Civil. É a Polícia Civil quem cuida da investigação desses crimes contra a vida. Falta estrutura da Polícia Civil para investigar e para fazer o inquérito policial. O inquérito policial é o instrumento indispensável para que os promotores de justiça possam denunciar os responsáveis pelos crimes contra a vida, pelos homicídios e a justiça condená-los. Vez por outra, os cearenses somos informados de chacinas em vários pontos do estado. Quantas delas foram esclarecidas? Quantas? Agora, no fim de semana, foi registrado, no último fim de semana, mais uma, aqui na região norte do estado. Mataram 4 pessoas. Em Viçosa do Ceará, no ano passado, uma chacina que matou lá 8 pessoas, não se tem notícias. As primeiras notícias disseram que andaram prendendo alguns suspeitos. Não se sabe se esses suspeitos estavam envolvidos com o crime. Não se sabe se o Ministério Público denunciou alguém com relação a essa chacina lá de Viçosa do Ceará. Quantas chacinas foram esclarecidas aqui no estado do Ceará? E não foram por falta de estrutura da Polícia Civil. E o Ministério Público não tem cobrado do Estado como cobra dos municípios. A cobrança dos municípios é justa, merece, aplaudimos. Mas condenamos a omissão com relação à não cobrança sobre os serviços que o Estado deve prestar. Sobretudo, esses serviços indispensáveis ao bom trabalho do Ministério Público. Se não tiver um inquérito policial, e o inquérito policial bem feito, o Ministério Público não tem como denunciar os acusados. E aí, os criminosos ficam soltos, cometendo novos crimes. É bom que os procuradores de justiça tenham a mesma atuação que os promotores de justiça. Os promotores atuam lá no município, na primeira instância. E os procuradores de justiça, que são promotores que trabalham junto ao Tribunal de Justiça, os promotores trabalham junto aos juízes de primeiro grau. E os procuradores trabalham juntos ao Tribunal de Justiça. Os procuradores deveriam cobrar do governo do Estado a estrutura devida, necessária à Polícia Civil, aos órgãos da Polícia Civil encarregadas de encontrarem os autores dos homicídios. O prefeito de Fortaleza anunciou
a majoração salarial dos professores para que eles continuem ganhando o piso nacional dos professores. Isso pode ser uma boa perspectiva para os servidores do Estado do Ceará. Embora os servidores, em geral, estejam desligados do esquema salarial do magistério. Os professores têm um piso nacional que os governos, Prefeitura, Estado e a própria União têm obrigação de atendê-los. Os servidores do Estado ainda vão ter que esperar até o mês de abril, que é quando o governo disse que poderá iniciar uma discussão sobre o índice de majoração salarial para este ano. O governo disse, por intermédio de seus representantes, aos representantes dos servidores estaduais, que vai aguardar a arrecadação do primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, que só se conhecerá em abril, para então se posicionar quanto à majoração salarial dos servidores para este ano de 2025, descartando também de pronto o cumprimento da lei que trata da data base dos servidores do Estado do Ceará. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a continuarem conosco